Olá, turma. Agora que vocês já leram a página 28, já analisaram o mapa da página 29, eu vou ler um pouquinho e comentar brevemente com vocês. Olha só, e começamos com o que é região. Na aula anterior, nós vimos que as regiões do Brasil são divididas em 5, certo? Por exemplo, olha só, região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul, certo? Mas o que é região? É a nossa incógnita que iremos desvendar. Uma região pode ser definida como uma porção de superfície, aliás, da superfície terrestre, que reúne características que a diferenciam das outras porções. Ou seja, é uma região, é um conjunto, né, que diferencia algumas características de outra. Por exemplo, o Maranhão com certeza tem características, tem um jeito de falar, tem um jeito de se expressar, até mesmo um jeito de comer, com o que comer. Eu posso dizer que é diferente da região aqui do sul, né? O clima é diferente, é tudo diferente. Então, são características. E essa porção de características é que cria a diferença de uma para outra e faz esse aglomerado de região. A divisão do espaço geográfico em porções que têm características semelhantes é chamada de regionalização. Ou seja, esse conjunto que tem aqui um monte de estado, juntos com características semelhantes, formam uma região. E essas semelhanças, né, são características conhecidas como regionalização, porque eles têm características da região. A Amazonas tem características que toda a região norte tem. Continuando. O IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que no caso é o IBGE, é o principal órgão governamental que fornece informações do Estado e dados estatísticos oficiais sobre o nosso país. Ele faz, por exemplo, pesquisas sobre aspectos sociais, econômicos e naturais do Brasil. Por exemplo, o IBGE é aquele que vai nas casas e fica dizendo quantas pessoas tem na sua família, quantas pessoas moram aqui. E vai contando para saber, por exemplo, quantas pessoas há no estado do Maranhão, há no Brasil. Continuando. Para facilitar a pesquisa e a organização das informações e dados estatísticos sobre o país, o IBGE dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Olha só. Cada uma dessas regiões é composta por unidades federativas. Professor, o que é unidade federativa mesmo? Estados. Uma unidade federativa é um estado que apresentam características semelhantes quanto à vegetação, clima, as atividades econômicas, entre outros aspectos. Olha só. Então, cada uma dessas regiões é composta por unidades federativas. Vamos dar uma analisada aqui na região centro-oeste, na região rosa. Nós temos várias unidades federativas, ou seja, vários estados. Nós temos o Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. O Distrito Federal, embora seja bem pequenininho, ele é considerado uma unidade federativa, certo? E essa região nós podemos dizer que ela é bem pequena, mas olha só quantos tem na região norte, vários estados. E no nordeste, também vários estados. Já essa daqui, região do sul, parece que tem só 1, 2, 3. Aqui na região sudeste parece que tem já mais um pouquinho. Então, é dividida as regiões, algumas com vários estados, outras com menos. Só contando mesmo para saber qual tem mais. Continuando. O governo brasileiro adota a divisão regional do IBGE. A divisão regional feita pelo IBGE é a regionalização oficial do Brasil. Assim, todos os órgãos governamentais devem utilizá-los nas atividades de planejamento e aplicação de recursos públicos. As informações e os dados estatísticos fornecidos pelo IBGE auxiliam o governo a organizar e administrar o país em todas as áreas: saúde, educação, habitação, transporte, entre
outros. É por isso que é tão importante fazer um levantamento de quem está na escola, de quem não está, de quantas pessoas têm na família, quantas pessoas trabalham, quantas não têm, que é para saber como o Brasil está andando. A tabela ao lado mostra a quantidade de habitantes em cada região brasileira em 2015. Veja essas regiões no mapa da página seguinte. Olha aqui. Aqui é um levantamento do IBGE do ano de 2015. Região Norte, olha quanto tem. 17.523.000. Região Nordeste, 56.640.000. Centro-Oeste, 15.489.000 habitantes, hein? Sudeste, 85.917.000. E Sul, 29.291.000. Esse aqui é o tanto de habitantes que tinha na população do Brasil em 2015. Será se agora tem mais ou tem menos? Então, vocês vão responder a atividade em relação a isso aqui, tá? Vocês vão analisar no mapa qual é a cor da região mais populosa, certo? Que tem mais habitantes. Vocês podem olhar pelo IBGE para descobrir isso. E qual vocês podem estar pesquisando a cor da região menos populosa, que tem menos habitantes. Vocês vão olhar aqui, ó, no censo do IBGE. E aí vocês vão ver na segunda questão qual é a região com maior número de unidades federativas e com a menor. Ou seja, vocês vão dizer na segunda qual é a que tem mais estados, qual é a que tem menos estados. E na terceira você vai dizer a unidade federativa onde você faz parte. Aliás, vocês irão dizer qual unidade federativa onde você vive faz parte de qual região brasileira. A unidade federativa que vocês vivem é o estado, certo? O seu estado faz parte de qual região? Região Norte, Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste ou região Sul, tá bom? Essa é a atividade de hoje.